A aula de hoje a gente vai trabalhar sobre especificação de APIs, documentação, especificação e definição, né? E eu vou mostrar rapidinho o Swagger, que eu acho que é a ferramenta mais usual para a gente trabalhar com especificação de APIs. Vai ter uma atividade prática para esse conteúdo, mas eu não a coloquei no ar porque eu não acabei de testar ainda. Eu só testei 3 de 6, eu acho, ou 3 de 7. Tá? Então, eu vou testar ainda amanhã e no máximo na quarta-feira eu coloco lá no Colab Web o texto oficial dessa atividade. E aí, já como eu falei para quem estava desde o começo, né? Segunda-feira, 12 é feriado, tá? Quarta-feira agora não tem aula, o padrão não tem aula. 12 é feriado, então a gente teria uma aula na quarta-feira para adiantar. Como na quarta-feira, de terça-feira, na realidade, até sexta, de 13 a 16, é o SBSEG, o Simpósio Brasileiro de Segurança da Informação e de Sistemas Computacionais, eu vou carregar um pouquinho mais na atividade, em vez de ser uma atividade mais tranquilinha, eu vou passar 2 coisinhas a mais, um pouquinho mais trabalhosas, digamos assim, para que a gente não tenha aula semana que vem. Então a gente só vai ter aula de novo agora dia 19, tá? Com a parte como é que é o nome? OASP API Security, que é a parte já de problemas de segurança, digamos assim, ou definição dos ataques envolvidos à API. Então eu vou passar um trabalho, até quarta-feira eu coloco no Colab Web, aviso todo mundo, e aí semana que vem não tem aula. Até porque eu vou estar no SBSEG, eu faço parte do comitê consultivo, e aí eu preciso participar, tenho que assistir às palestras, as apresentações lá, tenho que fazer a avaliação, então é uma semana meio perdida semana que vem, porque é evento de manhã e de tarde. Tá? Se alguém quiser se inscrever, é só dar uma checada, SBSEG 2020. Eu acho que para estudante estava baratinho, era 48, 78, uma coisa assim, né? Vai poder participar online, é online o evento, vai poder participar. Eu confesso que eu estou meio por fora de como é que está essa parte do que vai ter acesso, mas vai poder interagir durante os eventos, vai ter palestras, vai ser bem interessante. Tem um monte de subeventos junto, então vai estar lá. Então vamos ao que nos interessa, que é de fato a aula de hoje. Eu vou tirar aqui o meu vídeo, que não vai precisar, e eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela inteira, então. E aí eu vou, isso aqui já é uma apresentação do SBSEG, e eu vou então trazer aqui este aqui, pronto. Consigo abaixar mais? Consigo, pronto. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Então, o material que está lá no Colab Web é esse material que tem 27 slides. Alguém entrou aqui, deixa eu ver. A Mayara, pronto. Ô Mayara, tá faltando só o como é que é o nome? O Marcelo, pra gente bater a foto. Acho que o Marcelo não vai vir para aula hoje, não. Eu vou só fazer um print aqui rapidinho, tá? Pronto. Falta só o Marcelo, mas tem a Mayara e já tem o Wanderson, já resolve aí. Tá bom? Mayara, se você quiser ir, tiver enrolado, fique à vontade, tá bom? Eu vou continuar com a atividade aqui. Então vamos nós. A gente vai então falar sobre a API Documentation, né? E a API Contract. Então é um conteúdo conteúdo ainda textual, mas para dar uma noção de fato de como é que a gente trabalha, de como é que a gente define APIs, digamos assim, tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta, só ative o microfone, porque eu estou fora do Chrome aqui, eu não consigo ver no chat, tá? Então, dito isso, o que a gente já viu, né? A gente já viu no começo do curso a parte do HTTP, entendemos como é que o HTTP funciona, vimos na semana retrasada a parte das ideias de API, das ideias do padrão REST, tinha lá o material do Greg, e já fizemos aqueles 2 trabalhos envolvendo ali a manipulação da API do Mendeley e a API do Spotify. Então a gente vai hoje trabalhar um pouquinho com conceitos, é um conteúdo bem tranquilo, é mesmo só para aprofundar um pouquinho mais o conhecimento sobre a ideia de APIs.
Então, seguindo aqui a nossa apresentação, a gente já viu a ideia do REST, sabe que é um padrão bem flexível que vai permitir a criação de APIs da melhor forma possível. Né? A gente tem, na realidade, uma diferença quando a gente fala em API, porque a gente acaba confundindo muita coisa quando se fala de API Documentation, de documentação, de especificação. Então, esse material é para isso. E, de fato, se a gente for pegar os livros sobre API, a gente vai perceber, desculpa, que eles acabam criando 3 categorias, digamos assim, de informações ou de material de informações sobre as APIs. O primeiro delas é a documentação, o segundo delas é a especificação e a terceira delas é a definição. Então, o que a gente vai apresentar nesse material é justamente esses três conceitos aqui para entender melhor. Né? Então, o que é uma API, o que é a documentação de uma API, a especificação de uma API e a definição de uma API. A documentação de uma API, de fato, então, ela é todo o material de referência, né? É uma documentação mesmo, ela explica para o nosso usuário, para o nosso consumidor, como é que a API funciona, tá? Ela não é a especificação que define parâmetros, variáveis, valores, formatos, digamos assim. Ela é uma documentação mais ampla, talvez que tenha até em certo ponto parte da especificação, mas que ela vai tentar ajudar de fato o nosso usuário final ali, aquele que está consumindo aquela API, a entender o seu funcionamento. Então ela é feita, ela é pensada para que os seres humanos de fato consigam ler e entendê-la, né? E aí, nesse caso, geralmente os seres humanos são os desenvolvedores que vão utilizar a nossa API. Então, o que se espera de uma documentação de API é que ela seja bem projetada, que ela seja compreensível, compreensiva, né? Que ela seja fácil de ser utilizada. Então, a ideia é que você forneça atrativos para que o usuário, o consumidor dessa API, tenha uma experiência agradável e, de fato, possa utilizá-la. Né? Então, quando a gente pensa em documentação, eu criei uma API e ela faz isso, acabou. Né? Como eu já vi vários projetos, por exemplo, do GitHub, que o criador, tudo bem, o foco dele era resolver um problema bem específico, um problema ABC, por exemplo, e a documentação dessa descrição lá, dessa solução dele no GitHub, seja uma API ou um código qualquer, era muito enxuto. Mal só dizia de fato como o negócio funcionava. Não, faz isso aqui, instala isso aqui. Não tem uma especificação, não tem uma documentação de fato, como é que o negócio funciona, como é que o negócio foi feito, o que se espera, o que você vai alcançar usando essa documentação, ideias de como é que você faz chamadas aos códigos, nada disso tem. Então, essa falta de documentação também é muito vista em APIs, né? E quanto menos documentada for a tua API, menos atrativa ela vai ser, e aí o usuário final, lá o consumidor, aquele que quer utilizar a tua API, vai obviamente procurar por uma API similar que faça algo igual, né, ou parecido, e que tenha uma documentação. Então, assim, ó, como tem aqui na parte final, quando você consegue ofertar para o teu usuário final, para o teu consumidor, uma experiência de uso, obviamente que ele vai gostar mais, vai ficar muito mais interessado. Toda vez que a tua documentação ela é falha, ela é simples, ela não é atrativa, só se ela for de fato muito específica e só tenha ela no mercado. Mas se tiver uma outra similar, com uma funcionalidade a menos, uma outra a mais, mas bem documentada, obviamente que o usuário vai acabar migrando para essa outra API aí. Então, a ideia de uma documentação é que ela vai, de fato, servir para ajudar, para incentivar o usuário final, né, o consumidor dessa API, a utilizá-la. Toda vez que uma informação não estiver lá, que você procurar algum tipo de contato e você não conseguir encontrar, não conseguir se comunicar com quem criou essa API, não conseguir tirar uma dúvida, isso acaba sendo um fator negativo que vai fazer com que o teu usuário consumidor diga assim, né, vou escolher uma outra API, vou escolher a API do Joãozinho, porque a API do Zezinho, eu fiz uma pergunta para ele demorou uma semana para me responder, e respondeu dizendo que ele não sabe o que aconteceu.
né? Então, isso acontece muito. Então, uma boa documentação, ela pode ter tudo aquilo que vai ajudar o usuário final a entender. Ela pode ter tutoriais, guias de acesso rápido, documentação interativa, e aí isso vai lembrar muito os materiais que a gente encontrou lá no site da Spotify. Se a gente for comparar rapidinho aqui o material encontrado no site de developer da Spotify com o do Mendeley, o da Spotify é muito mais atraente, é muito mais interessante. Era chamativo, né? Era mais agradável de ver. Talvez até aquele dashboard para testar as aplicações lá, os métodos da API, eram até mais interessantes, né? Tinham as cores do Spotify, tinha a linha de comando ao lado direito aqui da tela, você conseguia ver como é que era a execução da chamada daquela API, como é que ela era feita usando linha de comando, usando curl, como é que era a resposta. Já a do Mendeley tinha também, você conseguia fazer a manipulação, conseguia descobrir como é que os métodos funcionavam, mas as respostas eram muito mais secas, né? Eram uma página um tanto colorida, mas um colorido meio estranho. Não era atrativo, assim, para mim não era tão atrativa quanto é por exemplo, a do Spotify. Tá? Então a ideia é que a gente consiga, né, fornecer qualquer tipo de informação que ajude lá, de fato, o nosso usuário final, o nosso consumidor a querer. Aí você pode pensar em ferramentas automatizadas, eu tenho certeza que tanto o site do Spotify quanto o site do Mendeley, aquela parte dashboard de testar, de console de testar as APIs, tem uma ferramenta ali que estava ajudando, estava automatizando todo aquele processo. Aí, uma coisa também interessante é que a documentação, geralmente, ela vai te oferecer exemplos, né? Tinha na Mendeley, tinha no Spotify, então uma documentação interessante, ela tem que te oferecer exemplos de como é que funciona cada método, cada chamada que você está propondo. Quais são os parâmetros, né? Como é que vai ser a requisição, como é que vai ser a resposta, isso aí vai ter. E aí, de acordo com a funcionalidade, ela pode também ser ofertada códigos fontes aí em diferentes linguagens, mas aí depende um pouco de cada API. No nosso caso de APIs web, é muito improvável que você vá achar algo tão focado assim. Talvez códigos de JavaScript sejam coisas que a gente vai encontrar um pouquinho mais. Eu acho que eu estou passando aqui, eu tenho aqui, deixa eu abrir aqui, pronto. Eu tenho aqui um exemplo, eu procurei ainda há pouco, antes de começar a aula, estava procurando, lendo no Google lá, tá aqui, ó. API Documentation Example. E o primeiro link que eu achei, que foi esse cara aqui, 5 exemplos excelentes de documentação, e aí o primeiro deles era esse aqui, esse Stripe API, né? Então ele dá uma ideia de como é que é uma documentação de fato, a ideia da documentação. Ele não está aqui muito preocupado com o processo de especificação, né? Embora a gente consiga perceber alguns tipos de informação da especificação. Mas ele tem informações gerais de como é que funciona a API, para que ela serve, que ela está organizada usando o padrão REST, tem as informações sobre a autenticação, como é que a autenticação ela vai ser feita, contas conectadas, erros, manipulações, né, manipulações de erros. Então, é uma documentação interessante, né, e que não é ainda a especificação, embora contenha alguns elementos da especificação e te permite, de forma geral, acessar também parte da especificação. Então, acho que a ideia de documentação é essa, é você tentar ofertar para o teu usuário, para o teu consumer, né, a melhor informação possível para que ele, de fato, entenda a função da tua API, o que ela fornece, e que ele acabe gostando e passe a utilizá-la, tá bom? O segundo conceito é o conceito de especificação. Aí, especificação, sim, de fato, são as funcionalidades da API, né? A especificação, ela vai definir como é que a API vai funcionar, o que ela vai ofertar, como é que ela funciona. Olha, o método tal, ele é desse tipo, ele tem isso como parâmetro, e ele recebe esse tipo de resposta, ele está assim. Então, isso, de fato, é uma especificação. Então, a especificação, de fato, ela é o mecanismo, né, a cola, digamos assim,
a gente vai ver daqui a pouquinho, que eu vou chamar isso de contrato, né? É ela que vai dizer como é que a gente vai trocar informações, né? Trocar dados entre o nosso cliente e o nosso servidor via a nossa API. Tá? Então, essa é a ideia. As funcionalidades que uma API tem, elas têm que estar descritas de alguma forma na sua especificação. Ah, professor, eu sempre ouvi falar num negócio chamado de Open API. Pronto. O Open API, hoje em dia, é a principal forma de especificação de APIs web. Né? Ele surgiu chamado de Swagger Specification, acho que era isso, né? E hoje é o formato, é o padrão de fato. Né? Oficialmente não tem um padrão, não tem nada definido, olha, o padrão mundial é isso aqui, não tem. Só que o que todo mundo mais usa são as especificações, né? Faz para produzir as suas especificações em API, utilizando a ideia do Open API. Então, o Open API está aqui, tem um linkzinho para ele aqui, deixa eu clicar aqui, né? Já cai para um GitHub, né? Que tem toda a especificação da Open API. Tem até uma documentação inicial. Ó, a versão atual dela é a versão 3.03. Né? Mas do próprio site aqui já tem uma versão, eu vou pegar aqui em versões, já tem uma versão aqui 3.1, né, que é o último release, não é ainda o oficial, mas já tem um release, tanto que eu coloquei na minha apresentação aqui, ó, que a última versão é a 3.1, né, na realidade é a 3.03, mas a 3.01 já é uma especificação beta, e tem também ali o link já para o GitHub dessa especificação. Então tem toda a definição de como é que ela está montada, elementos, como é que você, os tipos de mídia, e vai embora. É de fato a especificação de como é que como é que você cria na realidade a especificação da sua API utilizando o Open API como sendo o modelo para poder fazer isso, tá bom? Do que mais nós temos aqui? A especificação aí, a documentação da Open API, né, ela tanto pode ser vista como uma espécie de documentação da nossa API, tudo bem, porque nesse caso, de fato, ela é o formato para se criar, mas também ela é o elemento-chave para a gente fazer a nossa especificação e dizer como é que a nossa API ela vai, de fato, se comportar. Tá? Na documentação, da especificação, na documentação, de fato, a gente vai definir, vai colocar lá cada parâmetro, cada chamada de objeto, cada valor, tudo aquilo que vai ser manipulado pela nossa chamada de função, pela nossa API, vai fazer parte da nossa especificação. E também é interessante perceber que a gente pode colocar na especificação a relação entre objetos. Eu vou já explicar isso com mais calma, que eu tenho acho que um exemplozinho para dar aqui. Tem um exemplo aqui, ó, tudo aquilo que vai ser recebido numa requisição ou que vai ser respondido como na resposta, né? Seja ele como parâmetro, como body, ele tem que ser descrito de alguma forma. Então, essa ideia de especificação é para isso. Então, se a gente vai utilizar a Open API, a gente vai utilizar a Open API para poder dizer, de fato, né, registrar ou mostrar como é que cada componente dessa nossa API funciona, qual é o tipo dele, para que ele serve, exemplos, tudo isso vai fazer parte lá. Oficialmente está aqui, a Open API ela foi inicialmente chamada de Swagger Specification, que é a ferramenta, o pessoal que ajudou o negócio a crescer, mas hoje ela já é chamada de Open API. Acho que até a versão 2.0 ela era chamada de Swagger, e a partir da versão 3 ela virou de fato como Open API, fiquem à vontade aí. E aí a especificação da Open API você consegue montar a tua API de acordo com a linguagem que é a mais interessante. Tá? Então tem várias ideias aí, o grande, assim, o que eu estou acostumado a ver é sempre Open API para JavaScript como padrão. Mas só tem isso, não. Tem AreaML, tem ABI Blueprint, tem Momentum, tem várias outras linguagens ou formatos de especificação que podem ser utilizados. Né? Eu te confesso que eu nunca vi nenhuma a API nesse padrão Blueprint. O padrão que eu sempre estou acostumado a ver é OpenAPI e RML. RML em menos quantidade do que OpenAPI, com certeza. Tá?
E para fechar, a gente chega na parte de definição, né? A definição de uma API. A definição, a gente pode dizer que ela é a mesma coisa de uma especificação, é a especificação de uma API, só que agora ela está organizada para que a máquina entenda. Tá? Eu não estou preocupado agora que o usuário, o humano, consiga ler. Né? Deixa eu voltar aqui rapidinho para a página. Cadê aqui o rapazinho que tá pronto? Esse cara aqui. Né? Aqui a gente consegue ver os métodos. Se eu vou criar aqui, se eu conseguir clicar aqui, ó, eu acabei indo para a chamada do método, tem a ideia de como é que ele vai ser, a resposta. Eu tenho os parâmetros que fazem parte do meu método. Então, isso aqui é muito fácil para o humano entender. A ideia da definição, ela pode ser vista como uma especificação, só que agora eu não estou muito preocupado com o humano. Eu estou preocupado com que, na hora que eu fizer a implementação, a minha linguagem entenda o que eu estou querendo fazer. Né? Então, a gente pode pensar que o foco da definição agora é uma especificação pensando, de fato, na linguagem, no maquinário que vai utilizar essa API, que vai, de fato, fazer uso dessa API. Tá? Então, acho que a ideia maior é essa. É muito raro a gente encontrar algum tipo de site ou tipo de API que tem a sua documentação, que a gente encontre a questão da definição. A gente vai sempre encontrar a documentação, explicando o que ela é, mesclado com a especificação. Né? Talvez um fabricante ou outro, um desenvolvedor ou outro, não tenha a documentação, porque, olha, eu criei uma API proprietária para o meu serviço. Então, só quem pode acessá-la sou eu. Então, eu não preciso fazer uma documentação oficial, assim, disponível na web, glamurosa, né, chamativa, porque só quem vai utilizar sou eu e os meus desenvolvedores. Né? Então, eu não preciso ter uma documentação. Agora, sim, a minha especificação, obviamente, tem que estar muito bem feita. Tá? Então, a definição de uma API, ela vai, de fato, ali fornecer as informações mais implementacionais de como é que tudo vai se encaixar. Aí, para isso, tem um monte de ferramentas, de toolkits, que ajudam a fazer esse ferramental. É como se a gente pegasse a especificação que está num texto, né, digamos assim, jogasse num ferramental, e esse ferramental nos desse a especificação no formato correto, no formato que a gente usou como padrão, seja ele OpenAPI, RAML, algo do tipo assim. Aí tem um Swagger Hub, tem os links para cada um, não vou mexer porque eu não quero muito mostrar sobre isso. Tá? Não quero muito falar sobre, não quero chegar no Swagger porque eu vou mostrar ele daqui a pouquinho. Tá bom? Tem também, aí na parte de documentação, tem a interação com servidores em background, com mock servers, né? Aí tem outros formatos, tem formatos de como é que você pode fazer importação de definições de APIs. Assim, talvez seja um papo mais para quem está por trás do maquinário, para quem está implementando de fato. Tá? Vou deixar aqui. O que vai nos interessar é que quando a gente fala sobre a API, existe hoje uma corrente que é a corrente que advoga sobre essa ideia. Essa ideia que você tem que fazer um design de API, primeiro pensando no esquema, né, que é chamado de API Contracts First. Né, que a ideia, embora seja simples, eu diria, que é, antes de eu criar a minha API, antes de eu de fato começar a desenvolver, eu deveria primeiro especificá-la, eu deveria primeiro defini-la. E aí, a partir daí, é que eu vou, de fato, começar a meter a mão na massa. Eu vou falar sobre isso aqui daqui a pouquinho, no final desse material, tem um pedaço só sobre isso aqui, tá bom? Então, só para a gente fechar essa parte de documentação, especificação e definição. Tá? Documentação, especificação e definição, está tudo relacionado, mas são coisas diferentes. Tá? A documentação é uma apresentação mais genérica que pode conter a especificação. A especificação é a formatação, a definição das funcionalidades de cada método, de cada chamada da sua API. Parâmetros, informações de requisição, de resposta, tudo bonitinho. E a definição a gente pode traduzir como a implementação da especificação através de algum tipo de ferramental. Tá? E, obviamente, as três são importantes. Tá? A documentação vai dizer ao nosso desenvolvedor, né, ao nosso consumidor, como é que ele vai utilizar. A gente já falou, quanto mais bem feito, atrai mais gente e, na realidade, reduz a quantidade de dúvidas aí. A especificação é sobre a funcionalidade da API.
como é que ela funciona, o que a gente quer alcançar, quais são os resultados esperados por ela. Né? Aí, a especificação é de fato o design, a gente vai chamar daqui a pouco a especificação de contrato, mas eu vou chegar lá. E aí, obviamente, que o projeto, né, o design e as funcionalidades é que são o fator chave quando você quer, de fato, escolher uma API para juntá-la, para agregá-la à sua aplicação. E, finalmente, a definição é pegar a especificação e tentar deixá-la em algum tipo de linguagem ou própria para que o nosso serviço consiga utilizá-lo no padrão lá, no padrão de linguagem de máquina. Tudo bem? Lembrando que os 3, documentação e especificação, eles são o ponto-chave para a gente trabalhar bem com uma API. Para fechar, eu vou falar rapidinho aqui sobre o contrato, tá? O que é o nosso API contrato? Eu acho que vocês já ouviram falar, sem querer ou não, sobre API Contract. API Contract, o contrato da API, o que esse negócio quer dizer? O que significa? Né? De forma geral, um contrato de API, né, um API Contract, ele descreve a superfície, né, a área, as funcionalidades, digamos assim, né, como é que é a interface ali, o teu ponto de acesso, vamos chamar assim, entre as requisições e as respostas de cada método da nossa API. Tá? Ele pode tanto estar disponível num formato não legível, um formato já para máquina, um código de máquina, algo do tipo assim, como ele pode estar num formato que qualquer ser humano, qualquer desenvolvedor consiga ler e consiga entender. O interessante é que um contrato, ele embora ele seja a especificação e talvez a definição, ele é de fato um contrato, porque quem deve entender como é que ele funciona é somente o provedor e o consumidor. Né? Não é uma informação que deva ficar disponível para todo mundo. Se a gente for pensar com calma, o Spotify tem isso. O Spotify tem ali a sua especificação lá. Né? A especificação dela está toda disponível bonitinho. Mas o contrato, né, talvez o contrato que ela fecha, que ela fornece para terceiros, não tenha todos aqueles métodos lá. Tenha só um pedaço, algum método não me interesse. Ou pode ser que ela tenha outros métodos que são muito mais robustos ou mais complexos e que ela não colocou lá naquele material de apoio, por exemplo. Então, o contrato ele não é uma documentação padrão, né, que fica exposta, digamos assim, na internet, junto com a API, porque ela vai, de fato, reger como é que vai funcionar essa ideia de você ofertar um serviço e alguém consumir esse teu serviço. Tem uma figurinha aqui, então, olha, um API Contract, né, ele é ali compartilhado para que a gente consiga entender o que eu estou oferecendo, quais são as minhas interfaces que estão sendo oferecidas de fato por essa minha API para qualquer aplicação. Então tem uma figurinha bem simples aqui que dá uma ideia do contrato. Ó. Eu tenho do lado aqui o meu consumidor, né, que ele quer utilizar um serviço, então ele tem aqui como é que eu vou chamar aqui, um mock, né, como é que eu vou chamar a palavra de mock para ficar legal? Eu tenho aqui uma parte do serviço ofertada para mim que eu posso utilizar, para ser mais simples ainda, tá? Já API ou até um módulo qualquer, e eu acesso esse módulo, tá? Só que esse módulo que eu recebi do meu desenvolvedor, ele veio negociado de acordo com o meu contrato. Né? Então, eu negociei um contrato, digamos assim, com as especificações da minha API, e aí toda a minha comunicação utilizando essa API segue esse contrato. Então, eu faço acesso à API por essa parte que está do lado do cliente, do consumidor, chega do lado do provedor, que avalia e executa esse tipo de coisa. Tá? Então, o contrato ele é a especificação, mas ele não fica disponível, né? É de fato fechado entre as pessoas. Entre os contratantes, né? Entre o consumidor e o provedor. E aí vem a ideia de que toda a API deveria seguir esse conceito de API First, né? First, a ideia de que eu primeiro penso na minha API, especifico, desenho ela e depois é que eu de fato começo a implementá-la. Professor, mas isso é o óbvio. Isso é o óbvio, a gente espera isso. Olha, eu vou desenvolver uma API que vai
fazer trabalhos numéricos, né? Fazer somas, multiplicações, ok. Então eu vou especificar o que eu quero fazer. Ah, eu quero tratar somente matrizes. Ah, eu quero trabalhar com vetores. Então, defini o meu foco e eu vou fazer minha especificação. Eu vou ter um método que faz soma, um que faz multiplicação, deixa eu ver, um que faz inversão. Ok, eu defino isso no papel, digo que eu vou fazer e começo de fato a fazer a minha especificação. Só que a gente está cansado de ver que na prática é o contrário. Tive aquela ideia mirabolante, vou fazer aqui um concorrente do iFood. Aí o cara começa a programar, começa a especificar, e a especificar já, a definir, digamos assim, né? É especificar nem tanto, a definir, e a especificação fica para lá, o contrato fica para depois, e a documentação você esquece. Então a gente percebe que cada vez mais não, dependendo do nicho, né? Quando você é uma startup, uma empresa pequena, o teu foco é fazer funcionar. Depois é que tu vai te preocupar como é que o negócio deveria ter sido feito no começo. E é isso que o pessoal advoga. A gente primeiro deve pensar na especificação da API antes de fato começar a implementá-la, a especificá-la. Então, a estratégia de fato é que, se eu quero construir uma API atrativa, funcional, onde eu não vou ter problemas no futuro com ela, eu deveria seguir algumas etapas, alguns passos, né, que me permitissem eu criar uma API interessante. E aí isso, de fato, vai me refletir em benefícios lá no futuro. Quais são, então, esses passos? Né? Tenho 5 passos aqui. Se eu tenho uma especificação feita com essa ideia de API First, né, eu consigo ter desenvolvimento de times em paralelo. Né? Se eu especifiquei de fato corretamente, se eu trabalhei, especifiquei com muita calma, com coerência, fiz revisões, na hora que esse negócio estiver definido, né, eu posso agora começar a implementar sem problema nenhum. Isso vai me reduzir custo, vai aumentar a minha velocidade de penetração no mercado, de atingir o mercado. É óbvio que eu vou ter desenvolvedores com uma maior qualidade, né, de experiência do meu produto, e obviamente que eu vou reduzir também o risco de falhas. Tem aqui uma definição, uma explicação de cada um deles. Né? Então, a primeira delas é que eu vou conseguir ter times trabalhando em paralelo. Né? Se eu primeiro, de fato, estabeleci o meu contrato, especifiquei tudo bonitinho, agora eu consigo pegar o pessoal que é experiente, meu time de desenvolvimento, e dizer, ó, fulano, tu vai criar essa parte, tu vai criar aquela parte, tu vai criar aquela parte. Siga a especificação, siga o contrato que foi estipulado. Tá? Então, de fato, você acaba trabalhando, você como organização que está desenvolvendo, consegue trabalhar de fato em paralelo, consegue ter múltiplos times trabalhando na mesma API ao mesmo tempo, né? Cada um fazendo algum tipo de função de chamada. E o legal é que eu não tenho que esperar uma equipe acabar a outra, né? Eu estou fazendo a minha parte, acabei, eu fico liberado, né? Se eu estivesse fazendo algo sequencial ou não em paralelo, por exemplo, se não tivesse documentado, você imagina se não documentei, comecei a trabalhar em paralelo, fiz várias funcionalidades, chegou lá no final, percebeu, putz, está errado. Tá errado, porque isso aqui depende do time A, o time A nem acabou ainda, então isso dá um trabalho, você perde tempo, perde recurso, perde dinheiro, tá? A segunda ideia é que se eu trabalho com essa ideia de contract first, obviamente que eu vou reduzir os meus custos. Eu talvez perca tempo especificando isso, e quanto mais se especifica, mais você ganha know-how, você ganha conhecimento, né, ganha agilidade, só que aí você começa a desenvolver mais rápido, você acaba também tendo a possibilidade de reusar muito código. Né? Então, toda vez que você trabalha especificando primeiro, você tem a capacidade de ganhar mais tempo no final. Você vai utilizar mais o teu código, então alguém vai lembrar, pô, eu já fiz algo parecido lá na API do Zezinho. Ah, então eu vou pegar aquela mesma funcionalidade, ou parte daquela funcionalidade, ou parte daquela definição, para criar aqui agora essa funcionalidade para o Huguinho. Então, você acaba, de fato, conseguindo gerar esse padrão de desenvolvimento muito mais interessante. Isso também se reflete que você acaba tendo menos problemas, né? E você acaba conseguindo integrar essas funcionalidades às aplicações com maior facilidade. Obviamente que você também vai diminuir aí você vai acelerar na realidade
o teu conhecimento pelo mercado, né? O mercado vai começar a perceber que você é um desenvolvedor interessante, que trabalha bem, que tem um material confiável, né? Então, ele percebe que o teu material é interessante, e aí você acaba sendo mais assediado, mais contactado, começa a trabalhar com ofertar novos serviços, pensar em novas tecnologias, e aí, obviamente, quem está mais falado, mais conhecido, é o cara que vai, de fato, dominar o mercado. Você também garante que os desenvolvedores vão ter ótimas experiências, né? Então, na hora que tu especifica melhor, define melhor, o usuário final, lá, o teu consumidor da tua API, é o cara que vai dizer, pô, esse negócio é show de bola. E começa a fazer aí o famoso boca a boca, vai recomendar, vai perceber. Tipo, se ele tiver algum problema e ele ainda tiver um bom suporte, aí que ele vai ficar maravilhado de fato. Tá? Então, quando você planeja bem, né, quando tem algo bem documentado, bem projetado, bem consistente, é muito difícil que você tenha alguns desenvolvedores satisfeitos contigo. E, obviamente, quanto mais tempo você vai perder, digamos assim, né, processando, especificando, definindo, você reduz a possibilidade de falhas, né, porque você especificou, você avaliou, testou, e na hora que implementou, você pode encontrar algum tipo de falha e resolve isso muito mais rápido. Quando você faz o contrário, você especifica, né, já coloca o negócio em produção, e aí depois é que você vai pensar em documentação, é que você vai ver quanto de problema você vai acabar encontrando. Tá? Então, para fechar, essa ideia de APIs, como essa ideia de first class citizens, né, cidadão de primeira classe, é que você, de fato, se você, como desenvolvedor de API, gasta mais tempo, né, especificando, pensando, definindo a tua API, você constrói com certeza produtos muito mais confiáveis, e isso vai te dar algum tipo de benefício no futuro, seja ele financeiro, de marca, de clientes, esse tipo de coisa. Então a ideia é sempre essa, e vocês vão ver que isso é muito incomum. Tá? Só quando você pega, de fato, empresas que desenvolvem somente APIs, que estão acostumadas com isso, ok. Ou você pega empresas que desenvolvem grandes APIs, tudo bem. Mas pequeno, médio desenvolvedor, startups, de forma geral, o foco é fazer funcionar. Depois a gente vai pensar em como é que o negócio deveria ter sido feito. Pessoal, era isso aqui, mas antes de fechar, eu quero mostrar para vocês aqui, isso aqui agora não, eu quero mostrar para vocês esse rapazinho aqui, ó, o Swagger. Tem tanto a ferramenta quanto tem o online. Eu acho que a ferramenta deve estar fora de uso já. O online é mais interessante, que é o site é o editor.swagger, com 2 Gs, W, né, swagr.io. O Swagger, ele acho que hoje, a principal ferramenta empregada para se fazer a especificação de APIs. Né? Eu quero fazer a especificação de uma API, eu posso fazê-la no Swagger. Deixa eu ver se eu tenho. Essa aqui é uma que já veio com ele, eu acho. Deixa eu ver se eu tenho alguma outra especificação aqui em algum canto. Eu quero algum arquivo do tipo IAML. Tcharará, IAML, tem alguma coisa aqui? Pronto, achei, downloads. Tenho. Tá, deixa eu ver se isso aqui me ajuda em alguma coisa. Pronto. Tá aqui, acho que esse aqui era o padrão que vinha com o Swagger, né? Que ele era uma espécie de pet store. Então, tem todo o formalismo que o Swagger usa, é o formalismo da OpenAPI já versão 3.0. Então, para montar uma especificação, né, nesse padrão da OpenAPI, esse é o padrão que ela vai ser seguida. Né? Ele vai dizer qual é a versão da OpenAPI, informações sobre essa. Opa, desculpa. Informações sobre essa API, servidores, os paths que podem ter, os métodos que vão ter em cada caminho desse. Nesse caso aqui só tem um método get, e assim vai. Tá? Então, o que eu vou fazer com vocês vou passar um trabalho que eu acho, se eu não me engano, ele tem 7 etapas, 7 partes, digamos assim, onde a primeira delas é justamente isso aqui, ó. Utilizando ali a ideia inicial da OpenAPI,
Vamos fazer uma descrição textual, que é isso aqui, de fato, de uma API. Então, eu vou dar os parâmetros bonitinhos para vocês montarem. Aí você vai montar um arquivo texto, depois esse arquivo texto vai ficar nesse padrão IAML, que é o padrão usual. Se eu não estou enganado, a OpenAPI, ela usa tanto o IAML, como ela usa JSON, tá? Como padrões para você montar a tua especificação. Mas eu acho que, via de regra, o padrão dos servidores é entender que esse negócio está usando o IAML, tá? Posso estar enganado, mas acho que o padrão é esse. Então, o trabalho de vocês vai ser isso. Vai ser meio que sair do zero até fazer uma especificação completa de uma API, usando o padrão OpenAPI e usando o Swagger como elemento-chave para fazer isso. Tudo bem? Tranquilos?